Fala, empreendedor, tudo bem contigo? Ou fala, vendedor? Ou fala, dono de negócio que quer melhorar as suas vendas, que quer melhorar a sua tração com o consumidor. Então, esse curso é para todas essas pessoas, né? Quer melhorar os seus resultados de venda? Conheça melhor o seu vendedor, o seu consumidor. Trabalhe melhor o seu consumidor que você vai ter melhores resultados de venda. Concorda comigo? Vem fazendo sentido, a gente vem acumulando essa experiência, vem trabalhando com isso, entendeu o que é CX, entendeu o que é UX, entendeu que experiência do consumidor e experiência do usuário, elas se complementam e ao mesmo tempo elas são coisas distintas. Eu posso ser consumidor de um produto e não ser usuário daquele produto. E eu posso ser o consumidor e também ser o usuário. Eu posso estar nos dois contextos. Dei a minha experiência pessoal com o serviço disruptivo aí na compra de um Renault Clio. Foi uma experiência bem interessante. E agora eu vou voltar para dentro da formação do cliente de novo. Quem é o cliente que dá lucro para a empresa? Estou perguntando para você. Quem é o cliente? Na sua cabeça, quando eu pergunto isso, quem é o cliente que dá lucro para a empresa? Qual é? É o cliente CX? É o cliente UX? Qual é o tipo de cliente? É simplesmente o cliente que compra e vai embora? O que passa isso pela tua cabeça? Quando eu pergunto para você, quem é o cliente que dá lucro para a empresa? Vamos lá então. Já falei para vocês lá atrás, acho que lá no nosso primeiro slide, que o cliente é a verdadeira fonte de lucro das organizações. O cliente é o maior patrimônio. Tem gente que fala, meus funcionários e os meus líderes, os meus gestores são o maior patrimônio da minha empresa. Aham, sei. Fica com todos os teus funcionários, os teus colaboradores, os teus gestores sem cliente. O que acontece se eu tirar todos os teus clientes? O que acontece se a concorrência levar todos eles embora? Bons líderes, bons gestores, bom CEO, tudo de bom, tudo de belo, tudo de melhor. E o que acontece se eu tirar os teus clientes? Você quebra, você falha. É simples assim. Então, quem é o cliente que dá lucro para a empresa? Quem é o cliente lucrativo para a tua empresa? É o cliente que compra sempre, pô. É o cliente que vai lá e para o qual você emite nota fiscal. E é o cliente que continua comprando. Compra uma vez, volta, compra outra vez, volta de novo, vai para um outro nicho dentro da tua marca, dentro do teu produto. Por exemplo, eu citei o caso do Clio, que uma hora que eu for avaliar um outro veículo maior, por exemplo, um veículo com mais porte, um veículo talvez mais esportivo do que o Renault Kwid, que eu vou pensar, por exemplo, numa Captur, numa Renault Captur, que é um carro maior, que é um carro mais robusto, eu vou avaliar de novo um outro segmento de produto, mas ainda dentro da Renault. Então, o cliente lucrativo é esse, o cliente que compra a marca porque ficou feliz, porque os meus hormônios de felicidade, a minha serotonina, quando eu sento no meu quidzinho, ficou massa, e quando eu for cogitar a compra de um Renault Captur, eu vou ficar também massa, vou me sentir cada vez mais pertencente à marca da Renault. Independente do produto como consumidor ou do produto como usuário, eu continuo comprando a marca da Renault. Então, primeiro a gente tem que entender que o cliente não é apenas uma pessoa. Por detrás de um cliente, hoje, nos dias atuais, tem além da família dele, além da empresa dele. Então, por exemplo, eu estou recomendando para vocês aqui que estão me assistindo, que são meus clientes, estou falando da experiência positiva que eu tive de um Renault Clio. Eu, Marcelo. Estou falando para quantas pessoas no mundo. Estou colocando esse meu depoimento pessoal aqui no meio de uma aula, no meio de um curso na internet. As pessoas estão me ouvindo. Muito provavelmente, se você já viu um Kwid na rua e não prestou muita atenção neles, olha aquele carro que o professor Marcelo falou. Olha aquele carro lá que o Denis, que eu vi o Marcelo junto. Aquele carro que o Marcelo e o Denis foram dar uma palestra, era aquele Renault Kwid que ele está falando na aula dele lá. Por detrás de um cliente hoje, tem todo um conjunto de recomendações, tem todo um conjunto de pessoas que eu impacto positivo ou negativamente. Então, quando uma empresa me trata muito bem, quando ela tem um custo de aquisição do cliente, quando ela investe em mim, além de um café, um bom atendimento, e quando ela investe em mim horas de trabalho, significa que ela está investindo não só em mim, ela está investindo em toda a minha família, em toda a minha empresa, em todos os meus contatos, em todo o meu relacionamento, em toda a minha rede.
ela está ganhando, ela está ganhando a minha influência. Antigamente ela ganhava só a fluência. Eu entrava dentro do carro e fluía. Um carro Renault e fluía. Agora ela ganha a minha fluência como usuário, como consumidor, mas ela também ganha a minha influência. Porque se alguém pergunta para mim como é este carro, como foi a tua experiência de compra na Renault, eu vou dizer para vocês, foi excepcional. Aliás, continua sendo. Né? Porque eu falei para vocês que eu levo o carro lá para fazer as revisões, tem preço diferenciado, o café é bacana, a experiência é inovadora, os caras continuam me atendendo mais e melhor. E é assim que tem que ser. Porque eu, como cliente, quero que seja assim. E você que está aí me assistindo, potencializando um negócio, ou já tem um negócio e precisa melhorar esse engajamento do teu cliente, o segredo é melhore a experiência dele com o teu produto, com o teu serviço. Porque hoje, ligados a mim, então vai lá, sei lá, no meu Instagram tem, sei lá quantas mil pessoas tem no meu Instagram, no meu Facebook, sei lá quantas pessoas tem. Aliás, vão lá, se inscrevam lá, né, no Instagram do Tudo Ensino, né, @tudoensino, isso é importante. O meu é Marcelo H. Melo, Melo com 2 L's, mas mais importante é você se inscrever no Instagram do Tudo Ensino, não esquece não, vai lá, se inscreve no Instagram do Tudo Ensino e no YouTube também, nosso YouTube também tá bacana. Então, por detrás de mim tem uma rede, e é essa rede que as empresas que investem em experiência do consumidor e experiência do usuário estão a fim de acessar. Tá claro isso? Pois é. Outra coisa que a gente tem que cogitar é o tempo. De quanto em quanto tempo o Marcelo troca um carro? De 2 em 2 anos? Esse é o que quem tem possibilidade de trocar de carro de 2 em 2 anos vai continuar com um carro mais ou menos do mesmo nível. O carro não deprecia muito. Quando você vai levar ele lá na troca, o carro ainda tem mais ou menos um valor bom de recompra. E se você leva naquela empresa na qual você comprou na Renault para comprar um novo ou para comprar um novo modelo, você vai ver que é uma jogada relativamente boa. E o carro não depreciou. Por exemplo, quando eu comprei o meu Kwid, ele veio com 5 anos de garantia. Se eu vendê-lo com 2 anos de uso, quem pegar ainda tem 3 anos de garantia estendida. Então, quanto tempo esse consumidor recompra? E aí vem uma coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido, eu já tenham ouvido. Poxa, eu estou usando um celular, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele começa a ficar ruim e se perde. Pois é, porque a empresa quer que você recompre, né, um celular novo, está na hora de você comprar um celular novo depois de 2 anos. É o que eles chamam também de obsolescência programada. O produto vai entrar em vai começar a ser obsoleto e você tem que trocar por outro. Né? Então vai lá e repõe isso. Então o consumidor, as empresas levam hoje em consideração o tempo de uso do produto. Quanto tempo? Se a empresa fizer um carro, um telefone, seja lá o que for, indestrutível, que você compra um e não precisa comprar mais nenhum, quando é que ela vai te vender outra coisa de novo? Ela precisa vender. Então, ela tem que dar para aquele produto uma certa durabilidade, para que ele atenda às tuas necessidades, para que ele atenda os teus anseios, as suas expectativas, para que ele não te frustre, mas também que daqui a pouco você vai lá e compre outro. Então, unidade de tempo é interessantíssimo. Principalmente quando você leva em consideração aí o custo de aquisição do cliente. Eu ainda prefiro chamar de custo de tração do cliente. Custo de atração do cliente, porque a aquisição você não compra o cliente para ti, né? Você faz uma aquisição breve dele e você vai fazer um esforço descomunal, que é sobre isso que a gente está falando aqui, fidelização e mantenimento do cliente, para manter o cliente dentro da tua empresa. Então é muito mais fácil, depois que você sensibilizou, negociou, o cliente comprou, você manter aquele cliente, fazer com que aquele cliente continue entrando nos teus ciclos de compra, revendendo para aquele cliente, porque você já teve um custo de sensibilização, já teve um custo de tração, agora você tem só que manter esse cliente. E o cliente que você mantém com os hormônios da felicidade alta, ele é o teu cliente defensor, ele é o teu escudeiro, ele vende a tua proposta, ele vira um propagandista teu, da mesma forma que eu estou falando da experiência que eu tive do Kwid, que foi boa. Eu poderia ter tido uma experiência ruim e estar relatando para vocês aqui a experiência ruim que eu tive com o Kwid. Não poderia? Não foi. Então, eu defendo o único produto da Renault que eu estou defendendo aqui nesse momento é o Kwid. Não é? E o serviço da Renault na entrega e na manutenção desse carro comigo, do Kwid.
Eu não sei se eu vou comprar outra, mas se eu comprar outra, eu vou dizer para vocês aqui, pô, seguir. Então, o custo para eles me manterem como cliente é baixo. Agora, se eles me perderem, eu relatar aqui uma experiência negativa para vocês, eu influenciar pessoas negativamente, olha o prejuízo que eu estou dando. Tudo bem que eu não sou tão relacionado, eu não sou famosinho, mas imagine que eu fosse um famosinho, viesse aqui e desse essa experiência negativa para você da compra de um quid. Olha o problema. Então, é muito mais fácil a empresa entender que o consumidor estimulado, o consumidor bem atendido, o consumidor... por exemplo, quando eu vou com meu pai lá, com o seu Roberto, se estiver assistindo a gente aí, boa noite, boa tarde, bom dia. Ele vai direto na máquina de café. Direto. Enquanto ele está me esperando, enquanto eu estou indo, ele vai direto na máquina de café. Porque ele não tem café em casa? Ele tem café em casa e ele escolhe os cafés que ele quer, das melhores marcas que ele quer. Por que ele vai lá direto na Renault, no café? Ele faz parte da experiência dele. Ele vai lá, aperta um botão, cai um copinho, cai não sei o quê, cai não sei o quê. Ele toma aquele café e sai de lá feliz da vida. Os hormônios da felicidade dele saem mais felizes do que eles quando entraram, por conta de um cafezinho. Quanto custou para aquela empresa ofertar um café de qualidade, bacana, dar uma experiência bacana no cantinho do café? Custou muito pouco. Custou muito pouco. Caro é ela me perder, eu influenciar outras pessoas negativamente, trazer uma experiência negativa e ela ter que quebrar tudo isso depois, esse mal que ela me fez, ter que limpar tudo isso e ter que fazer com que eu diga de novo positivamente. Então é muito mais barato. O custo de aquisição desse cliente é muito barato do que o custo de reaquisição. Se ela me perder porque ela fez uma besteira, se ela me perder como cliente porque ela não fez os meus hormônios sorrirem, os meus hormônios da felicidade sorrirem, as minhas ligações neurais não forem positivas, ela vai perder, pô. Ela perde não só a mim, ela perde toda a minha rede. Ela perde a minha possibilidade de influência, ela perde a minha possibilidade de tração de novos clientes para essa marca, para esse produto, para esse serviço. Então, preste atenção, empreendedor. Que tipo de experiência você quer trazer para o seu consumidor? Outra coisa, né, que eu falo aí, eu falei já do over delivery, que é você entregar mais do que você de fato tem obrigação de entregar. Então, a Clio sempre entrega, a Renault está entregando sempre mais. Mas ela só tinha a obrigação de me entregar um bom carro. Ela me entregou um bom carro num tempo certo. Ela falou, daqui a 3 meses, se você me pagar R$1.000 agora, você vai ter o melhor quid do mercado. Vai estar na tua mão daqui a 3 meses. Ela me entregou, faltando pouco para completar 3 meses, ela me entregou antes. Ela me surpreendeu, ela superou as minhas expectativas, que eu estava esperando sentar no meu carro daqui a 90 dias. Eu entrei no carro com menos do que 90 dias. Me entregou o carro com tudo que eu podia pegar, todo completinho, ar, direção, computador de bordo, tudo, e mais 5 anos de manutenção e assistência técnica dentro daquele produto. Então ela entregou um over delivery. Agora, se ela não cuidar direito de mim, quem vai cuidar? O concorrente, né? Eu vou passar lá para Chevrolet, vou passar para outras marcas, vou para cá, como é? Denis gosta muito de Peugeot, vou começar a pensar num Peugeot. Então, ela tem que fazer um over delivery mesmo. Até porque é um bem caro, se você está falando aqui da compra de um carro, mas vale para qualquer bem. Vale para um lápis, vale para um saco de lixo, vale para um serviço, vale para qualquer coisa. Esse atendimento que tem que superar. Porque o cliente moderno, ele quer entender de valor, ele quer entender de produto, ele quer entender pouco de preço, mas ele quer entender muito de valor. Ele é um cliente que ele é diferente do cliente tradicional. Esse cliente 4.0, esse cliente moderno, é um cara extremamente comparativo. Pô, se a Renault não me dá isso, eu vou para a Peugeot. Se a Peugeot não me dá isso, eu vou para a Nissan. Se a Nissan não me dá isso, eu vou... E assim ele vai até ele encontrar alguém que entregue para ele. Mesmo eu contente com a Renault, quando eu for cogitar a venda do meu Kwid e da compra, eu vou ver o que o mercado tem para me entregar. Eu vou ver. E certamente, se a Renault não tiver algo para me entregar com a mesma qualidade, com a mesma experiência, eu vou migrar de marca. Pô, mas a Renault fez um trabalho tão bom comigo durante o Kwid. Pô, a minha experiência de compra foi tão boa, por que ela não está fazendo a recompra? Porque de repente ele não tem um outro produto que me atenda. Aí faz sentido, ela não está me perdendo, eu estou indo para uma outra categoria de produto que ela não tem. De repente eu estou querendo comprar um Audi Z quanto tem? Z5, Z4?
Hã? T5. Eu estou querendo comprar um Audi T5, não é na Renault que eu vou comprar, né? É na Audi. Ela não tem aquele produto para me ofertar. Eu estou querendo uma BMW Z5, agora a BMW é Z. Tá vendo como entende de carro, né? Quem entende é Denis. Então eu tenho que procurar na BMW. Não adianta eu procurar na Renault. Vou encontrar bons produtos lá, mas um produto diferenciado mais classe plus é uma outra coisa. Então a experiência com a Renault vai ficar até ali. E obviamente que eu vou continuar indicando os serviços da Renault, obviamente eu vou continuar recomendando o Kwid, obviamente o serviço de venda, revenda, fez o trabalho dele, me tracionou, me atraiu. Eu estou no terceiro ou quarto carro da Renault, mas se eu precisar ir para uma outra categoria que a Renault não tem, eu vou avaliar outras marcas de mercado. E é assim que funciona. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar da construção de valor para a fidelização do cliente moderno. Beleza para vocês? Ficamos por aqui, então. Meu muito obrigado mais uma vez e vamos para a próxima. Um abraço. Até breve. Tchau.